Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 23 de Elul, 5.783, a contar da criação. É o dia 9 de setembro de 2023, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, e no 7º dia da semana nós concluímos a Parashá da semana. Hoje é o sagrado dia do Shabat. É o último Shabat do ano 5.783. E nós estamos, então, na conclusão da nossa Parashá da semana, que essa semana nós temos duas Parashiot, Nitzavim, firmemente em pé, e Vayeler, que significa e Moshe andou ou passou no meio do acampamento. Então, hoje nós vamos concluir a nossa Parashá, as duas porções, melhor dizendo, e também nós vamos concluir a 7ª porção do profeta Yeshayahu, que é sobre consolação, consolai o meu povo, diz o Eterno. E essa 7ª porção do profeta Isaías é o capítulo 61, a partir do verso 10, até o capítulo 63, verso 9, onde nós temos aí, nessa porção do profeta Yeshayahu, sobre a alegria da redenção, e nós vamos ver sobre esse detalhe aí. E na nossa Parashá da semana, as duas porções, Nitzavim e Vayeler, também nós estaremos concluindo hoje a nossa Parashá, as duas porções da semana, e nós vamos então nos prepararmos para o Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, mais Yom Kippur, que teremos pela frente. Esse é o último Shabat do ano 5.783, e é o tempo em que nós precisamos refletir, onde realmente quais são os nossos planos, os nossos projetos para o próximo ano 5.784. E nesse sentido, nós precisamos estar aí, no dia de hoje e nos próximos dias, que é a última semana do ano 5.783, onde nós precisamos realmente estarmos aí com uma reflexão introspectiva mais profunda, mais conectado com Hashem, a sua palavra, e colocarmos realmente os nossos pedidos, as nossas petições, os nossos projetos e planos para o ano 5.784. Sabedores que somos de que nós fazemos os planos e os projetos, mas se eles estiverem desníveis com a vontade divina, o próprio Deus, o soberano dos mundos, ele estará providenciando situações e momentos ou coisas semelhantes para que nós possamos estarmos nos equilibrando com os projetos de Deus, com a vontade divina, e assim nós vamos nos adequando durante o transcorrer do ano 5.784. Outra reflexão que é importante nós estarmos realizando é sobre o que nós fizemos e aquilo que deixamos de fazer, que estaria no centro da vontade divina. É importante nós termos essa conexão também. O que eu fiz que foi do agrado de Hashem, o que eu deixei de fazer que seria mais ainda do agrado de Hashem, e assim nós vamos nos propondo diante do Eterno, para que no próximo ano nós realmente, como ele diz a Yehoshua, a Josué, seja forte, tenha bom ânimo, e eu sou contigo, não te desanimes, e eu estarei contigo. Então, portanto, seja forte e corajoso. Então nós precisamos tomar essa posição diante do novo ano que vai se iniciar na próxima sexta-feira ao pôr do sol, dia 15 de setembro. E aí nós estaremos então adentrando nesse propósito com Hashem, para que nós possamos aí nos esforçarmos, termos bom ânimo, que sejamos fortes e corajosos para poder vencer barreiras, obstáculos, provas e testes, mas que nós não saiamos da vontade divina, da presença divina. Então são os desafios, ou os últimos desafios, deste ano 5.783. Então, portanto, não
não deixe de ter essa conexão com Hashem para saber de fato sobre esta posição em que você e eu precisamos estar diante do Eterno no novo ano. Sabemos que de fato teremos pela frente novos desafios, novos obstáculos, né? Às vezes alguns até se repetirão, e quando estes se repetirem, qual é a minha reação ou qual é a minha reflexão sobre isso? Então, quando se repete alguma questão em si, nós precisamos ter a conexão de que esta prova, esse teste que está se repetindo, é porque no ano passado eu não passei aprovado por ele. Então voltou o teste para que eu possa realmente passar provado e aprovado, né? Então por isso é importante você não ficar com mimimi, né? Não com blá 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 e por aí afora vai, porque isso de novo, né? Muito pelo contrário, você precisa simplesmente dizer como que eu posso vencer esta prova, esse teste, esse obstáculo, para que eu possa ser aprovado e possa seguir para frente para outros e novos desafios, né? Então isso é importante estar refletindo dentro desse aspecto aí. Hoje, como é o 7º dia da semana, então nós vamos concluir nossas 2 porções da semana, vai Nitzavim e Vayeler, né? Hoje nós estamos, né, na continuidade do livro de Deuteronômio, então nós estamos no capítulo 31 e do verso 20 ao verso 30, é a conclusão das nossas 2 porções da semana, né? Então nós estamos vendo aí o testemunho de Deus para o futuro, né? Escrevam para vocês esta canção, né? Haazino, e ensine-a aos filhos de Israel. Coloque aí em suas bocas para que esta canção seja para mim como um testemunho para os filhos de Israel. E então, adentrando na paraxá de hoje, na aliá de hoje, quando eu os trouxer para a terra que eu jurei aos seus antepassados, uma terra que flui leite e mel, leite de cabra, mel de tâmaras, eles comerão e se satisfarão e engordarão. Então eles buscarão outros deuses e servirão a eles, enfurecendo-me e violando o meu pacto, né? Moshe já estava, através da revelação divina, falando para aquela geração que viria pela frente, né? Aquilo que estaria diante deles lá. E o verso 21 diz, né? O que acontecerá é que quando inúmeras desgraças e infortúnios acontecerem a eles, esta canção que os adverte sobre as consequências de seus atos, falará a eles como uma testemunha, pois ela não será esquecida pelas bocas de suas crianças, pois eu conheço a inclinação deles, que eles planejam realizar hoje, mesmo antes de eu trazê-los para a terra que eu jurei dar-lhes, né? Por isso que Deus realmente não há nada como possamos esconder, né, alguma coisa dele. Ele conhece muito claramente o passado, o presente e o futuro, e já está, através de Moshe, alertando a nova geração que vai entrar à terra prometida. Verso 22 do capítulo 31. Naquele dia Moshe escreveu esta canção e a ensinou aos filhos de Israel. Deus ordenou a Yehoshua, o filho de Num, dizendo: seja forte e corajoso, pois você trará os filhos de Israel para a terra que eu jurei a eles, e eu estarei com você, né? Então aí nós vemos realmente Deus trazendo as revelações através de Moshe para a nova geração, que eles realmente irão abandonar a Deus e se inclinarão diante de idolatrias. E inúmeras desgraças e infortúnios se abaterão sobre eles. E por isso, esta canção que nós vamos ver com mais detalhes a partir de amanhã, que é a canção Haazino, né, que é a Paraxá Haazino, que nós teremos pela frente aí, né, e essa Paraxá Haazino, ela estará trazendo para nós realmente essa questão do potencial, do testemunho de Deus
para com aquela geração, né, em que estão tomando posse da terra prometida. Então, amanhã, a partir de amanhã estaremos vendo com mais detalhe. Aliás, a partir de amanhã não. A partir de amanhã nós estaremos mais envolvidos com Rosh Hashanah, né, o Ano Novo Judaico. Então a nossa semana ela será dentro de Rosh Hashanah, e no dia 17 de setembro, né, que nós estaremos ali já iniciando estaremos no segundo dia de Tishrei, o segundo dia do Ano Novo 5784. Então nós vamos para a Parashá Haazinu, né, para falarmos dessa canção. E Haazinu, ela é a 53ª porção, né? E logo em seguida, na outra semana, na semana que começa no dia 24 de setembro, nós teremos a última porção, né, do ciclo dos estudos de Torá 5783, que é Vezot Haberachar, a 54ª, e aí nós estaremos fechando completamente, né, o ciclo 5784, né? Então nós temos pela frente o Rosh Hashanah na próxima semana. Já estaremos conectados com a Parashá Haazinu a partir não de amanhã, mas no outro domingo, a partir do dia 17. E em seguida, né, nós teremos então a última porção, Vezot Haberachar. Estaremos adentrando em Sukkot, né? E no 8º dia de Sukkot, nós teremos o Shemini Atzeret e Simchat Torah, que é a alegria da Torá, que é exatamente o início do novo ciclo dos estudos de Torá. E aí nós estaremos realmente um novo ciclo dos estudos de Torá, que é o 5784, ok? Então, o nosso calendário aqui daqui para frente, ok? Então nós estamos na 53ª segunda porção, né, que é Vayeler, né, finalizando o dia de hoje, e depois teremos aí a partir do dia 17 a 53ª porção Haazinu, e em seguida a última porção do ciclo, para completar o ciclo dos estudos de Torá, ok? Então nós vemos aí Moshe falando realmente para com essa nova geração, bem como também falando para com Yehoshua, o recado de Hashem, o recado de Deus: seja forte e corajoso, porque você trará esse povo à terra prometida. A partir do versículo 24, nós temos aí realmente a questão do rolo da Torá de Moshe, que é colocado na arca, e aí nós temos duas opiniões, né, dos nossos sábios. Uma opinião que os rolos foram colocados dentro da arca, e uma segunda opinião que nos fala que o rolo ficou ao lado da arca como um monumento, por assim dizer, para que o povo recordasse realmente os ditos de Hashem, os seus princípios, mandamentos, estatutos, etc. e tal, para que não se esquecessem deles. Por quê? Porque versículos anteriores nós temos aqui a advertência, onde realmente Deus está dizendo que o povo vai se esquecer de Hashem e vão se inclinar diante de ídolos, vão adorar ídolos em todas as suas dimensões, e vão se esquecer de Hashem, dos seus mandamentos, e por isso sobre eles virá inúmeras desgraças e infortúnios, porque abandonaram o seu Deus, né? E então eles realmente, a canção Haazinu, que serve como testemunho, ela acabará realmente ensinando as crianças, e nesse ensinamento as crianças não se esquecerão desse testemunho, para que não se apague realmente o monoteísmo com fundamento judaico. E graças a Hashem, e graças ao povo, né, as tribos de Yehudá, principalmente, que preservou a Torá até os dias atuais, né? Então, nós vemos aí a questão do rolo da Torá, que Moshe disse a Yehoshua e todo o povo, né, e aos levitas,
para que os levitas que carregavam a arca, dizendo: pegue este rolo de Torá e coloque-no ao lado da arca do pacto de Deus, seu Deus. E ele estará ali como uma testemunha, pois eu conheço o seu espírito de rebeldia e sua teimosia. Vejam, se mesmo enquanto eu ainda vivo, hoje, vocês se rebelaram contra Deus, certamente vocês o farão depois da minha morte também, né? Então, assim, Moshe reuniu todo o povo mais uma vez, reuniu os anciãos, né? Os sábios do povo, e então ele acabou ensinando então as palavras da canção Hazim em seus ouvidos. Eu conclamarei céus e terra como testemunhas contra eles, pois eu sei que depois da minha morte e de meu discípulo Yehoshua, vocês certamente se corromperão com idolatria e se afastarão do caminho que eu ordenei a vocês. Infortúnios inevitavelmente cairão sobre vocês no final dos dias, porque vocês fizeram mal aos olhos de Deus, provocando sua ira por causa de seus atos. Então Moshe falou as palavras da seguinte canção nos ouvidos de toda a congregação de Israel, até elas serem completadas, né? Então aqui nós vamos ver a canção Hazim a partir do dia 17 de setembro, né, que é a 53ª porção, a penúltima porção do ciclo. Então nós estaremos com mais detalhes sobre a canção Hazim. O que nós temos aqui dentro do ensinamento, dentro do aprendizado, é que a Parashá Vayeler, ela geralmente é lida no Shabat que antecede Yom Kippur, quando ela é lida separadamente, né, de Nitzavim. Essa semana nós temos as duas juntas, né? Então, mas quando elas são separadas, então a Parashá Vayeler, ela é lida um Shabat anterior a Yom Kippur, e Nitzavim é lido um Shabat anterior a Rosh Hashanah. Então, neste ciclo, as duas porções estão sendo lidas juntas antes de Rosh Hashanah e automaticamente antes de Yom Kippur. As grandes festas são uma época de união para o povo judeu, quando nós ficamos diante de Deus como um só. No entanto, existe uma diferença sutil, mais significativa entre a união de Rosh Hashanah e a união de Yom Kippur. Então, os nossos mestres do Hassidismo, eles vão nos falar agora sobre essa pequena diferença, mas é uma diferença sutil, entre a união do povo judeu em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e a união em Yom Kippur, ok? Então, em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, é uma época de união de todas as almas judias. Então, em Rosh Hashanah, é uma reunião de todas as almas judias de todas as gerações. Como elas existem em sua fonte espiritual, a sua fonte essencial, junto de Deus. Em Yom Kippur, por outro lado, representa a união das almas judias, até no modo como elas existem aqui embaixo, nos corpos físicos. Ou seja, em Yom Kippur, essa união ela está conectada com o corpo físico. Então, aonde tiver um judeu em qualquer lugar na face da terra, estarão unidos da mesma forma, independente da distância, independente dessa questão física, dos seus corpos estarem separados pelas distâncias, pelas circunstâncias, mas esta alma, ela continua firme e em união diante de Hashem, mesmo em Yom Kippur, independente da sua separação geográfica, ok? Então, assim, em Rosh Hashanah, nós não fazemos confissões a Deus ou mencionamos abertamente os nossos pecados, pois esse dia sagrado, ele enfatiza a alma como ela é em sua fonte essencial, em Deus. Então, a alma em sua fonte essencial, ela é 100% pura. Ela é 100% kadosh, santa. Entendeu? Então, por isso, em Rosh Hashanah,
o Ano Novo Judaico isso acontece. Então, nesse sentido, né, então a alma, ela transcende o conceito do corpo físico. Então, ela está acima do corpo físico. Por outro lado, né, em Rosh Hashanah, também a questão da refeição festiva. Então, há um jantar festivo, um almoço festivo, outro jantar festivo, né? Então, comemos comida. Uma experiência que cada pessoa desfruta de uma forma diferente, indicando que a união e a igualdade entre as almas que ocorrem em Rosh Hashanah não são vivenciadas pelo corpo, né? Então, a união, ela é real das almas no campo espiritual. O corpo físico tem as suas dimensões, as suas peculiaridades, mas na essência da sua alma, junto à sua fonte essencial, que é Deus, né, todas as almas gozam da mesma dimensão, sem mais e nem menos, ok? Então, a união verdadeira acontece quando existe um potencial para diferenças e divisibilidades devido ao corpo. E, no entanto, ainda assim, nós ficamos juntos. O que ocorre em Yom Kippur? Portanto, o tema de Yom Kippur, o dia do perdão, que é popularmente conhecido, ou mais literalmente o dia da expiação, é exatamente a expiação pelos pecados, pois isso enfatiza como nossa essência física gera a possibilidade de pecado, e assim a divisibilidade. Então essa é a questão de Yom Kippur, né? Apesar que a alma tem a sua essência junto à sua fonte essencial, que é Deus, mas por um outro lado, como Yom Kippur faz-se confissão de pecados, em Rosh Hashanah não faz confissão de pecados, porque o foco é mais a alma, né? A essência da alma, a união e a unidade da alma. Por isso que temos exatamente Nitzavim, firmemente em pé diante de Hashem, para o novo pacto, e Vayeler, que significa e Moshe andou, Moshe passou no meio do povo, né? Trazendo exatamente uma conexão no sentido de que Moshe representa exatamente o sobrenatural de forma milagrosa em acontecer as coisas. Mas Yehoshua está assumindo o comando do povo, a liderança do povo. E Yehoshua, ele vai estar à frente do exército como um rei, estará à frente dos exércitos de Israel para poder combater as guerras de Deus e automaticamente lutar, batalhar para conquistar, para tomar posse da terra prometida. Então, Yehoshua, ele entra com a sua ação física e espiritual, ou seja, a sua alma e o seu corpo tornam-se unidos para alcançar um propósito. Moshe, ele já está num nível muito elevado, tanto é que os sábios falam que Moshe, ele já estava mais parecendo com um anjo do que com qualquer outra coisa, entendeu? Exatamente devido ao grande e elevadíssimo nível espiritual de Moshe, né? Então, Yehoshua, ele representa exatamente gerações posteriores, a sua geração e as gerações posteriores, onde precisam labutar neste mundo físico, trabalhar, lutar para sobreviver, para poder conquistar, ser vitorioso, próspero, para que possa, sim, a alma e o corpo andarem juntos, unidos em unidade para esses propósitos, sabendo que a tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então são, como diz a sabedoria racídica, né? Uma diferença sutil entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, assim, portanto, o tema de Yom Kippur é a expiação pelos pecados,
pois isso enfatiza como nossa experiência física, ela gera a possibilidade do pecado e assim automaticamente a própria divisibilidade. Por quê? Porque tem, de forma física, tem aqueles que pecam mais e aqueles que pecam menos. Então existe uma divisibilidade dentro dessa questão, mas a essência da alma continua uma só, ok? Mas como nós estamos totalmente limpos do pecado e juntos como um só, que faz a união e a unidade das almas, da mesma forma, mesmo em nossas vidas físicas, nós permanecemos unidos e iguais em Yom Kippur, pois cada pessoa igualmente nega a si mesma qualquer comida ou bebida. Ou seja, para que possa se manter de fato essa união, essa unidade de Rosh Hashanah, onde em Rosh Hashanah não há confissão de pecados, mas há festa, há alegria, e por isso temos as refeições especiais do Ano Novo Judaico. Em Yom Kippur muda-se a situação. Não há festividade, mas há o quê? Exatamente a questão de fazer com que a sua alma sinta o peso exatamente do pecado por causa da sua divisibilidade, alma e corpo nesse aspecto, porque o corpo leva a pecar. Porque o corpo está mais envolvido com esse mundo físico, esse mundo da ação. Então, o corpo, a inclinação para o mal, né? O Yetzer Hará, a má inclinação, ela é muito forte. Então, a tendência realmente de pecar é uma realidade, né? Não temos aqui ninguém no nível de Moshe para dizer, eu não tenho pecado. Por isso que a gente sempre tem falado aí sobre cuidado com aquelas preces hipócritas que se faz no fim do dia, antes de dormir, né? Então, você fala com Hashem, você fala com Deus e diz assim, mas eu não fiz mal nenhum, eu não cometi nenhum pecado. Não, ninguém está no nível de Moshe. Nós pecamos e nós precisamos reconhecer isso. Por isso que em Yom Kippur há a confissão de pecados, certo? Ao choro, lamento por causa da condição de pecado. E ao mesmo tempo, para que possa ter essa união, essa unidade de Rosh Hashanah, é preciso a confissão de pecados, o afligir a nossa alma, certo? E ausência de alimento, que é o grande jejum de Yom Kippur, que chega a quase 25 horas. Então é afligir a alma para que realmente a força da má inclinação não tenha domínio contínuo sobre nós, mas que nós possamos progredir em dominar o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação. Nós precisamos vencer dia a dia. Lembra aquele ditado que diz assim, matando um leão por dia? Muitas vezes as pessoas levam de um outro aspecto material, físico, né? Sobre a questão do trabalho, salário, alimentação, patati patatá. Mas na realidade esse ditado ele é de ordem espiritual. É matando um leão todo dia, que significa? É realmente matando a nossa má inclinação, anulando a nossa má inclinação no nosso dia a dia. Esse é o leão bravo que nós temos que matar. É o leão bravo que nós precisamos realmente dominar. É a nossa má inclinação, o nosso ego, o nosso egocentrismo e por aí afora vai. Então essa má inclinação ela é muito forte por causa do mundo de Asiá que nós habitamos, que é um mundo muito forte fisicamente, materialmente falando. Então o nosso Yetzer Hará, ele se torna muito forte dentro desse aspecto aí. Então por isso em Yom Kippur temos o afligir da nossa alma. Então é onde que temos aí a confissão de pecados, é onde que nós temos o grande jejum, né, de quase 25 horas, que é a abstinência completa de toda e qualquer alimentação em que você possa comer ou beber, 100% sem se alimentar de absolutamente nada, né? Então isso se fala sobre a questão de alimentação ou bebida, é o grande jejum. Mas tem um outro aspecto de Yom Kippur,
né, que vamos falar com mais detalhe mais na frente, mas resumidamente, tem um outro detalhe de Yom Kippur que está classificado dentro de atitudes. Essas atitudes são aquelas atitudes em que, resumidamente, tudo aquilo que te traz prazer, alegria, satisfação, você não vai fazer. Você às vezes pode dizer assim, puxa vida, eu não tenho condições de poder fazer um jejum desse. Ou às vezes você conhece a fragilidade do seu próprio corpo, você fala, eu não vou conseguir. Outros por causa de problemas de enfermidade ou alguma coisa semelhante, outros porque são obrigados a trabalhar no referido dia, né, porque não é um feriado nacional. Em Israel é um feriado nacional, mas aqui não é. Então o que acontece? A pessoa vai ter que trabalhar, etc. e tal, obviamente, ela vai precisar se alimentar para suster-se, né, no seu trabalho. Mas isso não impede com que ela venha agir de outra forma no segundo quesito, atitudes. É onde você vai se tornar mais sério, você vai ter mais uma introspecção. É o dia da expiação, é o dia do perdão. Então você vai estar mais refletindo sobre os seus erros, falhas, pecados, rebeldias contra Deus. Então você vai estar fazendo uma reflexão mais severa consigo mesmo. O que eu fiz que desagradou meu Deus? Eu preciso realmente confessar isso. Então, no seu trabalho, no seu ir e vir que você é obrigado a fazer nesse dia, você vai estar ali constantemente em contato com Deus, em conexão com Deus e realmente pedindo perdão pelos seus pecados, falhas, iniquidades e companhia limitada. Então, aí são questão de atitudes. Então, você gosta de curtir uma música, você não vai curtir música nesse dia. Entendeu? Então, tudo aquilo que traz satisfação, prazer para você, você vai se abster nesse dia, mesmo que você não faça o jejum, entendeu? Então, é uma forma de nós estarmos de forma intrínseca dentro de Yom Kippur, entendeu? Junto com o nosso irmão judeu, estarmos aí fazendo realmente o afligir das nossas almas também, né? Para que nós possamos refletir sobre isso. Por quê? Porque nós temos as 7 leis de Noé e as suas ramificações. E as nossas 7 leis de Noé e as suas ramificações, elas têm conexão com os 10 ditos de Hashem, com a própria Torá. Porque as 7 leis de Noé estão dentro da Torá. Entendeu? Então, por isso, nessa questão aí. Assim como também na Parashá Nitzavim, firmemente em pé diante de Hashem, sempre é lida antes de Rosh Hashanah. Enfatiza a união das almas judias. Vocês estão firmemente em pé, todos vocês juntos diante de Deus, seu Deus. A razão pela qual vocês estão todos juntos é porque nós falamos aqui das almas judias, como elas existem diante de Deus, seu Deus, em sua fonte essencial. Por isso que Rosh Hashanah é júbilo, é festa. Para realmente estarmos aí nessa conexão de festividade com Hashem, pelo novo ano, nesse sentido. Por quê? Porque Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, é popularmente conhecido como aniversário da criação, né? O aniversário da criação, mas essencialmente o Rosh Hashanah, ele é o aniversário da criação do ser humano. Essencialmente é isto. Então é um momento de festa, de júbilo. E Yom Kippur é um momento de tristeza, de introspecção, de estarmos mais sérios, mais voltados para dentro de nós mesmos, para fazermos essa nossa autoanálise. No que nós desagradamos a Deus, entendeu? Então, nesse sentido é que temos a questão do jejum para os Benei Noach. O único jejum com orientação rabínica aprovado até aqui é o jejum de Yom Kippur. Entendeu? Então a orientação rabínica nos fala exatamente dentro desse aspecto, né? O jejum de Yom Kippur, todo Benei Noach, se quiser fazer, o faça. Aquele que sabe que não vai aguentar o jejum, ele pode substituir o seu jejum com o de Sedaká, no valor de 3 marmitex, certo? Então ele faz uma doação, ou para a sinagoga, para centros e comunidades e sinagogas Benei Noach, onde há estudos de Torá, né?
Então ele escolhe para onde ele vai mandar a sua tzedakah, para a sinagoga sede no Brooklyn, né? Ou algo semelhante nesse sentido. Então ele vai enviar a sua tzedakah para substituir o seu jejum. Agora, o segundo item, atitudes, é aquilo que nós acabamos de falar aí, tá bom? Então, dentro desse sentido, né, a Parashá Vayeler, que quando é lida separadamente, ela é lida no Shabat anterior a Yom Kippur. Ela enfatiza a união do povo judeu como eles existem aqui embaixo, neste mundo em seu próprio nível, esse mundo físico, material, né? Então é a alma prisioneira desse corpo físico. O corpo físico se torna uma prisão para a alma, que a alma ela é infinita, ela é ilimitada, como é o seu Criador. Entendeu? Então, nesse aspecto, né, nesta configuração do nosso corpo físico, no momento atual, então a tendência de errar, falhar e pecar é muito grande. Então, é por isso que Vayeler traz as reflexões anterior a Yom Kippur. Então, assim, a Parashá ela começa, Moshe andou, e ele falou as seguintes palavras a todo Israel. Moshe andou de seu exaltado nível espiritual e se rebaixou ao nível de em todo Israel que se encontrava. O nível espiritual de Israel, todo Israel, era um nível mais baixo do que de Moshe. Então nós temos aqui na Parashá Vayeler, que significa ele andou, ele passou. Então nós temos um primeiro nível físico, um nível material. Ou seja, depois que o povo se reuniu junto à tribo de Levi, próximo ao Michigan, onde foi dado a eles um novo pacto, terminou de dar um novo pacto e o povo jurando a fazer a vontade de Hashem, então eles retornaram para os seus acampamentos. Cada tribo se voltou para o seu acampamento, para o seu agrupamento. Cada família retornou às suas tendas. Então, o Michigan, o tabernáculo no deserto, junto com a tribo de Levi, ficava no centro do acampamento. E nos seus 4 lados, 3 tribos de cada lado, que servia como proteção à tribo de Levi e ao tabernáculo. Então, Moshe, ele andou, ele passou, ou seja, Moshe, ele saiu ali do centro, do Michigan, da tribo de Levi, e ele andou em volta de todo o acampamento. Ele passou em volta de todo o acampamento. Então, em primeiro nível, nós temos aí que Moshe, ele mostrou para o povo que a sua substituição por Yehoshua, Josué, não era por causa de fraqueza física. Então Moshe estava mostrando para o povo que o seu vigor físico era o mesmo de 80 anos atrás. Que quando ele completou 40 anos, e ele foi exatamente para o deserto, depois que ele matou o egípcio, e o Paró queria matá-lo. E ele fugiu para o deserto, até chegar a Midian, casou, depois voltou para governar, para liderar o povo na saída do Egito, ok? Então ele estava mostrando ao povo que a sua substituição não era por fraqueza física, mas era pela vontade divina. Assim ele estava dizendo ao povo, assim como Deus me escolheu para liderar-vos até aqui, assim Deus está escolhendo Yehoshua para liderar vocês daqui para frente. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível é exatamente esse que acabamos de ler aqui, que é exatamente o nível espiritual. Ou seja, quando Moshe estava junto com a tribo de Levi, junto com o Kohen Gadol, junto com o Michigan, o tabernáculo no deserto, fez o povo o juramento do novo pacto, então todos sabiam, o seu rosto brilhava. O seu rosto brilhava. Viram que Moshe estava no nível espiritual semelhante já aparecendo os dos anjos. Então, entre aspas, né, sabiam que havia uma divisão entre o povo e Moshe.
devido ao seu alto nível espiritual. Então, nesse segundo nível, o que Moshe fez? Moshe, ao passar por todo o acampamento de Deus, porque assim era considerado o acampamento de Deus, ele estava mostrando a todo o povo que nós precisamos manter-nos juntos, unidos, em unidade, independente do nível espiritual de cada um. Nós somos um povo só. E nós estamos juntos nesta mesma jornada, nesse mesmo propósito, para que esta terra seja transformada na moradia de Deus. Então, nesse segundo nível, Moshe estava dizendo de forma bem clara, independe do nível espiritual, seja de um judeu muito elevado ou de um judeu não praticante, mas nós somos um povo e nós precisamos manter essa unidade. É nesse nível que nós precisamos aprender com o povo judeu, para que nós, Benei Noah, precisamos aprender a manter este nível de união, unidade. Estarmos firmemente em pé diante de Hashem, com as 7 leis de Noah e as suas ramificações, para podermos estudar, aprimorar os nossos estudos dentro desse aspecto. E não queremos pular a cerca. Já falamos sobre isso, a cerca. O povo judeu precisa reparar a cerca, significa o povo judeu na sua integridade precisa retornar à Torá e à obediência da Torá, reparando as cercas, fortalecendo as cercas, para que o judeu não pule para o lado de cá, o mundo não judaico. E o mundo não judaico, os Benei Noah, não pulam para o lado de lá. Ou seja, para que não haja inversões de valores. Entendeu? Então, por isso, é importantíssimo nós procurarmos mantermos essa união e essa unidade. E isso é possível, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, realmente no sentido de que nós precisamos realmente nos esforçarmos. Quando Deus diz a Yehoshua, né, através de Moshe, seja forte e corajoso, está dizendo exatamente dentro desse aspecto, para que nada e ninguém possa nos causar medo ou pavor. Nós temos a Torá, nós temos o Deus da Torá, nós temos a Torá e nós temos o Deus único que criou todas as coisas e tudo e todos estão debaixo da sua vontade. Então, nós não precisamos ter desculpas para termos medo deste ou daquele homem, ou deste ou daquela pessoa, porque Deus está acima de tudo, acima de todos, e não há nenhuma força que possa ser comparada a Ele. Se você crê nesse Deus, se você confia nesse Deus, acabou. Então, por isso, seja forte e corajoso. Os desafios são grandes. E nós precisamos ser fortes e corajosos para podermos realmente vencermos estas lutas que se apresentam diante de nós. Então, por isso, realmente, Deus nos outorga, né, a sua infinita bondade de forma condicional, baseada em nossos esforços. Quando ativamos o nosso potencial oculto para superar os obstáculos que se interpõem a nossa missão divina de aperfeiçoar o mundo, aí sim merecemos de fato ganhar a infinidade e bondade de Deus. Seja forte e corajoso, certo? Ou seja, Deus, ele sempre buscou os corajosos, não os medrosos. É só você refletir sobre a questão da campanha de Gideão. É só você refletir sobre lá. Sempre foi ficando para trás os medrosos, os que se acovardavam diante de dificuldades, etc. e tal. Então, de fato, esse é um detalhe. E para isso, nós precisamos nos unir cada vez mais à Torá, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. A Arca do Mishkan continha tanto a Torá gravada em pedra como a escrita em pergaminho.
A diferença entre as letras gravadas e as escritas é que as gravadas são parte da pedra, enquanto as outras não fazem parte do pergaminho, e sim foram agregadas sobre ele. As letras gravadas expressam a nossa conexão intrínseca com a Torá, enquanto as escritas fazem alusão a como mantemos o nosso vínculo com ela, até mesmo durante a nossa vida mundana, ou seja, quando podemos pensar e sentir que estamos separados da Torá. A presença da Torá gravada junto com a escrita dentro da arca nos indica que, primeiro, precisamos e devemos viver a experiência da nossa conexão intrínseca com a Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E só aí, então, levar esta vivência para dentro da nossa vida humana. Ou seja, as palavras de Hashem gravadas na pedra representam a nossa vida espiritual. As palavras que foram grafadas em pergaminho representam a nossa vida secular. E nós não podemos separar uma da outra. Separar uma da outra significa você ir para um extremo ou para um outro extremo. E não é isso que Deus quer. Então, por isso que realmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a presença da Torá gravada na pedra e a escrita no pergaminho precisa percorrer exatamente esse caminho. A gravada é a nossa vida espiritual. Então, é a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. É as nossas preces diárias. O nosso estudo da Torá e das 7 leis de Noa e as suas ramificações e a de Sedaká. É assim que nós fortalecemos a nossa vida espiritual, a palavra da Torá gravada em nossos corações, em nossas vidas. E aí, quando nós nos envolvemos com o mundo secular, nós temos a Torá escrita em pergaminho, que são momentos em que nós pensamos que parece que nós estamos desconectados da Torá, por causa do mundo físico, o mundo material e as coisas pertinentes às questões seculares do mundo em que nós vivemos. Por isso que é importante as duas visões e os dois níveis, para mantermos um equilíbrio saudável, o mundo espiritual e o mundo físico. A nossa vida espiritual e a nossa vida física. E aí nós não temos o perigo de corrermos, para nenhum extremo, mas juntos nós possamos manter de fato aquilo que é agradável ao nosso Deus. Por isso, busque esse equilíbrio no seu dia a dia. E para finalizarmos, amados, temos aí então a 7ª porção do profeta Isaías, para concluirmos então o ciclo de 7 porções, 7 sábados, sobre a Nahamu, consolar o meu povo, diz o Eterno. E a 7ª porção do profeta Isaías, Ishayahu, capítulo 61, verso 10 até o capítulo 63, o verso 9. Então nós temos aqui, no capítulo 61, verso 10, nós temos aí sobre a questão da alegria da redenção. Eu me regozijarei enormemente na salvação de Deus. Minha alma estará alegre com Deus, pois ele me vestiu em vestes de salvação e me encobriu com um manto de retidão, como noivo que veste roupas majestosas e uma noiva que se enfeita com as suas joias. Pois assim como a terra produz sua flora e um jardim faz suas sementes brotarem, também Deus, o Todo-Poderoso, fará a retidão e o louvor de Israel florescer diante de todas as nações. Ou seja, a alegria da redenção, o momento final do exílio do povo judeu e o retorno 100% do povo judeu para Eretz Israel, que estará sob a liderança de Mashiach, E isso significa alegria da redenção. Acabou o exílio,
acabou o tempo de perseguição, de afrontas e por aí afora vai. A partir do capítulo 62, né, do verso 1 ao 7, nós temos aí: Deus protegerá de Sião. Pelo bem de Sião eu não me calarei, e pelo bem de Jerusalém eu não ficarei quieto, até que sua retidão emerja como uma luz brilhante e a sua salvação como uma tocha ardente. Nações verão a justiça que eu farei a você, e todos os reis sua glória. Você se chamará por um novo nome, pronunciado pela boca de Deus. Você será protegida como uma coroa de beleza nas mãos de Deus, um ornato real na palma de seu Deus, né? Então esses versos aqui vêm exatamente trazer a visão de que o povo judeu de Sião, Jerusalém, serão tratados como uma noiva pelo próprio Deus, né? E por isso fala que realmente será chamada por um novo nome. O nome Jerusalém ou Jerusalém, como queiram, é apenas um nome que nós podemos vocalizar. Mas naqueles dias, na redenção final com Mashiach, Deus chamará Jerusalém por um novo nome. Qual será este novo nome? Saberemos nos dias da redenção final com Mashiach, ok? Por quê? Porque a boca de Deus pronunciará este novo nome, certo? Então, por isso, né, a Jerusalém não será desolada. Ainda ela está desolada nos dias atuais. Por que ela está desolada ainda nos dias atuais? Porque existe muita idolatria e muita mistura de povos que não são judeus que estão em Jerusalém. E a redenção final, né, o povo judeu retornará para Jerusalém e para Israel, e como a terra prometida é para o povo judeu, ela será 100% do povo judeu. Os não-judeus que ali estiverem, numa boa, com muita paz, com muita harmonia, retornarão para os seus países de origem. E a terra de Israel e Jerusalém será habitada 100% pelo seu povo, aquele que Deus prometeu, a terra Eretz Israel. Ok? Depois nós temos ainda no capítulo 62, né, os versos 8 e 9, o juramento de Deus. Deus jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: eu jamais darei novamente seu grão como alimento aos seus inimigos, nem deixarei que estrangeiros bebam o vinho que você elaborou. Assim eles que plantaram o grão e comerão e louvarão a Deus em agradecimento, e aqueles que colheram as uvas beberão o vinho em suas casas, em meus pátios sagrados de Jerusalém. Então os versos 8 e 9 de Isaías capítulo 62 mostra claramente que o não-judeu não habitará na terra de Israel, que o não-judeu não estará morando em Jerusalém. Somente o povo judeu vai desfrutar do seu próprio vinho. Os inimigos, muito menos ainda, estarão por ali. Certo? Então, por isso, jamais darei novamente o seu alimento para o inimigo. Ou seja, os inimigos do povo de Israel serão totalmente eliminados. E as nações terão verdadeira harmonia, amizade e paz com Israel e o seu povo. Depois nós temos aí os versos 10 do capítulo 62, nós temos aí o capítulo 10 até o versículo 12, onde nos fala, né, as estradas aplainadas para a redenção. Passem pelos portões, nações passem pelos portões de suas cidades, para construírem a estrada para o povo. Tirem as pedras que impedem a passagem, ergam um estandarte para as nações, dizendo a elas, para trazerem o povo judeu para casa. Olhem, Deus proclamou aos confins da terra, digam à filha de Sião, sua salvação está chegando. Olhe, sua recompensa reservada ao povo judeu está com ele, e seus pagamentos destinados ao povo judeu estão prontos diante dele. Eles serão chamados de um povo santo, os redimidos de Deus. Você de Sião será chamada de procurada, uma cidade que não foi abandonada.
Isso mostra aqui exatamente o que? A parceria, a amizade, a irmandade, a paz que as nações terão com o povo judeu e com Israel. Entendeu? Então, por isso, as suas estradas serão aplainadas. Significa que haverá, de fato, paz verdadeira entre o povo judeu e as nações. E no capítulo 63, né, nós temos aí os versos 1 e 2, né, que nos fala ainda dessa questão das amizades, né, sobre a questão de haver paz realmente entre as nações. E depois do verso 3 até o verso 7, nós temos aí Deus se vinga das nações perversas, né? Representando exatamente o quê? As nações que agiram com perversidade, crueldade contra o povo judeu. Contra aqueles que sempre amaram o povo judeu e também pagaram o seu preço por amarem o povo judeu. Então estas nações, elas serão devidamente punidas por causa da sua crueldade, da sua perversidade, né? Então por isso, realmente, eu pisoteei povos em minha ira e os embebedei com o copo de minha fúria. Eu derramei o sangue de sua força à terra. Né? Então mostra aí a vingança, a justiça de Deus contra os povos que agiram com perversidade e crueldade com o povo judeu. E depois nós temos aí os versos 8 e 9, né? O amor de Deus por Israel. Quando Deus os tirou do Egito, ele disse: realmente somente eles são meu povo, filhos que não são desleais e que não me abandonaram. E ele se tornou seu salvador, e Deus se tornou seu salvador. Todos os sofrimentos lhe causaram dor, e o anjo que fica diante dele, diante do Eterno, os salvou. Da mesma forma, em seu amor e piedade, o Eterno os redimiu. Ele os manterá e os conduzirá para sempre. Ou seja, a partir do momento da revelação do justo Mashiach, o início da redenção final, será eternamente o povo judeu devidamente recompensado, protegido, guardado, e não haverá mais quem se levante contra o povo judeu, contra Israel, contra Jerusalém, porque haverá só um rei nos dias da redenção final, o rei Mashiach, e ele estará realmente trazendo todo o povo judeu, estará para Israel, estará construindo o terceiro e definitivo templo em Jerusalém, e nesse sentido ele trará paz e harmonia entre as nações para com o povo judeu, e ele será rei sobre toda a terra, o único rei de toda a terra. Por isso haverá verdadeira paz nas nações. Ok? Então, amados, esse daí é a nossa conclusão das 7 porções do profeta Ishaiah. E assim, então, nós vamos agora, a partir de amanhã, estarmos mais conectados com o Rosh Hashanah. Desde já, né, um Shavuot Tov, né, o encerramento do dia do Shabat acontecerá às 18h32, ok? E já vamos nos conectando com o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Vamos, então, renovar diante de Hashem os nossos propósitos de servi-lo cada dia melhor e ombro a ombro com o irmão judeu, vamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.